Senhoras e senhores, Imagens Cast dessa quarta-feira na área. Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui ao meu lado é o CEO dessa bodega, o senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos ter um conceito aqui nesse vídeo, né? Que é sobre discos conceituais, mas antes os reclames do Manu. Bom, se inscreve aí no canal, ativem as notificações, deixem um like, que é muito importante. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, por favor, contribua com o nosso trampo via Pix. Não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista com o Rodrigo Falzino, um dos maiores guitarristas do YouTube no mundo todo. E é isso aí. Hoje o nosso top, nosso ranking do dia é sobre discos conceituais. Eu gosto bastante de discos conceituais, tive até uma certa dificuldade em elaborar o meu ranking, eu confesso. Acho que eu vou começar dessa vez, pode ser, Caio? Pode, pode. Eu também tive, porque eu ia colocar três discos de uma banda, mas eu achei melhor que não. Eu já até imagino qual seja a banda. Vamos lá. Em- Deixando claro, aqui o meu critério, tá, é o quanto eu gosto do conceito, o quanto o conceito do disco me agradou. Não o quanto o disco me agrada, tá? Então, eu posso botar um disco, dois discos, um que eu gosto mais da música, mas não gosto tanto do conceito, atrás de um disco que eu gosto menos da música, só que o conceito me agrada mais. Então, quanto mais alto ele tiver no ranking, mais o conceito me agradou. Vamos lá. Para começar, no meu quinto lugar, eu vou colocar o disco OK Computer, da banda Radiohead. Esse que é o terceiro disco do Radiohead, que foi lançado em 1997. E, cara, é um dos maiores discos da década de 90. Em várias listas você vai ver ele como o melhor disco da década de 90. É um descasso, para mim, uma obra-prima. E ele trata sobre os efeitos da tecnologia na sociedade, de como a tecnologia domina o ser humano e de como a sociedade moderna é uma sociedade individualista e de seres isolados que perdem muito a empatia e o senso da coletividade, justamente por conta dos efeitos que a tecnologia nos causa. Isso lá em meados de 90, o disco é de 97. O nome do disco ele é bem sugestivo, né? OK Computer, tipo, vocês venceram, você venceu, a tecnologia nos dominou. E tem várias músicas muito boas, Airbag, Exit Music for a Song, for a Movie, for a Film, esqueci. Karma Police, No Surprises, Paranoid Android, que é uma das maiores músicas que eu já ouvi na minha vida. Então é um descasso, cara, um descasso maravilhoso, eu recomendo que todo mundo escute. E ocupa o quinto lugar na minha lista. Em quarto lugar, eu vou colocar o disco Thick as a Brick, do Jethro Tull. Thick as a Brick, ele é o quinto disco do Jethro Tull. Ele foi lançado em março de 1972 e foi meio que uma resposta, principalmente do Ian Anderson, às críticas que o disco anterior havia recebido. O disco anterior ao Thick as a Brick é o Aqualung, né? A crítica tinha taxado o Aqualung como um disco de rock progressivo, e aí o Thick as a Brick é a visão do Ian Anderson sobre o que é rock progressivo. O conceito ele fala sobre como a sociedade molda a mentalidade das pessoas, as impede de serem diferentes e meio que as imbeciliza. Thick as a Brick é uma gíria britânica que numa tradução literal quer dizer algo como grosso como um tijolo, sabe? É uma gíria que significa estúpido, burro. A letra do Thick as a Brick é só uma música. O disco ele é só uma música. O lado A e o lado B são a mesma música, que tem 40 e poucos minutos. E a letra dessa música é baseada em um poema atribuído a uma criança superdotada, gênio, de 8 anos, chamada Gerald Bostock. Só que, na verdade, esse menino, Gerald Bostock, é um personagem fictício. E o poema, na verdade, é do Ian Anderson. É um dos meus discos preferidos de todos os tempos. É um disco maravilhoso. Maravilhoso, assim, para você ouvir do começo ao fim e se deleitar, cara. É um disco fantástico. Musicalmente, liricamente, enfim. Vamos lá. Em terceiro lugar, eu vou colocar. Cara, esse disco é maravilhoso, é foda demais. Eu vou colocar
A Pleasant Shade of Grey, que é o 8º disco de estúdio da banda de metal progressivo Fates Warning, lançado em abril de 1997. Eu fortemente considero esse disco como talvez o meu disco de metal progressivo favorito de todos os tempos. Mais que os do Dream Theater, mais do que os do Symphony X, mais do que os de qualquer banda de progressivo. Um descasso, uma obra-prima. Ele tem um conceito que ele não é bem explícito, mas até a capa dele ela é bem obscura e ele fala muito sobre uma vida de desilusão, uma vida desgostosa, uma vida com perdas, com depressão, desgosto, sabe, tristeza, temas obscuros. Esse é o conceito do disco. E o A Pleasant Shade of Grey, ele também é só uma música dividida em 12 partes. As 12 partes têm o mesmo nome. A Pleasant Shade of Grey parte 1, A Pleasant Shade of Grey parte 2, e por aí vai. Então, como eu disse, talvez seja o meu disco de heavy metal progressivo favorito de todos os tempos. Eu acho que o Fates Warning é uma banda que merecia mais reconhecimento, né? Mas, enfim, recomendo para todo mundo que escute esse disco, porque, cara, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Principalmente a parte 11 desse disco. Ouçam a Pleasant Shade of Grey parte 11, que vocês vão curtir bastante. Chegando no top 2 aqui do meu ranking, aqui eu já tive uma certa dificuldade para decidir quem ficaria em segundo e quem ficaria em primeiro, porque são dois conceitos que me agradam demais. Mas eu vou botar em segundo lugar o Metropolis Parte 2, Scenes from a Memory, do Dream Theater, que é o 5º álbum de estúdio da banda. Foi lançado em 1999. É o primeiro disco do Dream Theater com o Jordan Rhodes nos teclados. E é um disco conceitual que tem uma história. Esse sim tem uma história. O personagem principal da história é um cara chamado Nicholas, que vai a um hipnoterapeuta reclamando de pesadelos que ele tem tido constantemente. Então ele descobre, através dessas sessões de hipnoterapia, que esses pesadelos são, na verdade, passagens da sua vida passada, na qual ele, Nicholas, foi uma mulher chamada Victoria e viveu um triângulo amoroso com 2 irmãos. Os irmãos são identificados como The Miracle e The Sleeper. E para quem é fã de Dream Theater, a música Metropolis Parte 1 tem como título Metropolis Parte 1, The Miracle and The Sleeper. E eu não vou dar spoilers. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre esse disco, contando a história e tudo mais, porque acho que vale a pena, cara. Tem um plot twist no final que é animal. E em primeiro lugar, cara, eu tenho que botar esse disco. Eu acho que hoje não é o meu disco preferido da banda, e nem seria o meu disco conceitual preferido da banda, mas eu acho que foi o disco que eu mais ouvi da banda em toda a minha vida, um disco que ficou comigo por muito tempo, que é o disco B, da banda Pain of Salvation. O B é o 5º disco do Pain of Salvation, lançado em 2004. E, cara, eu lembro a primeira vez que eu escutei esse disco, eu fiquei assustado, sabe? Porque ele não é um disco de metal progressivo per se, sabe? Aqueles que é instrumental fodão, virtuosismo pra caralho. Não, mano. Assim, tem uma faixa pesada, tem uma faixa mais com uma pegada mais de música celta, tem uma faixa que é toda no piano, tem uma música que é um jazz, sabe? Tem faixa instrumental, é um negócio experimental, mas eu gosto de todas as músicas, gosto de tudo aqui. E o conceito, eu vou tentar resumir, mas ele trata do mito da criação, da existência humana e da existência de Deus. Inclusive, existem representações desses momentos, assim, por exemplo, do momento no qual Deus passa a existir e toma consciência da sua existência. É retratado esse momento no disco. E aí Deus cria a humanidade vai crescendo a população. Essa parte também é retratada no disco, no instrumental animal que abre o disco, e aí vai contando, vai falando dos anos e o tanto da população que tinha. E aí
a faixa seguinte é o do surgimento da humanidade. E aí a humanidade, ela começa a questionar Deus e ela rompe com Deus, né? E ela mesma vira Deus, a humanidade. O personagem principal, um dos personagens principais desse disco é um cara chamado Mr. Money, que é o cara com a maior riqueza da humanidade, que ele sente um vazio, ele pode comprar tudo que ele quiser, mas ele sente um vazio com ele, sabe? E aí ele começa a gastar todo o dinheiro dele para construir uma máquina para congelar ele e acordar ele só quando ele estiver imortal. Tem uma faixa que acho que o nome da faixa é Vocari Day, que o Pain of Salvation ele disponibilizou uma secretária eletrônica e pediu para os fãs ligarem e deixarem recados para Deus, desde que fosse de coração. E, cara, milhares de pessoas deixaram recados para Deus, inclusive o Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, ligou para agradecer Deus por ele ter se livrado do vício em álcool. Então, teve muita gente ligando agradecendo, teve muita gente ligando reclamando, teve muita gente ligando questionando, e isso representa um momento no qual a humanidade começa a não ser mais uma unanimidade em relação a Deus e questionar ele. A humanidade rompe com Deus, vira Deus, e aí ela começa a entrar em um caos, porque ela começa a viver em função do dinheiro, tornando o dinheiro o seu próprio Deus. E aí tem uma música que começa a falar a passagem dos anos, só que agora com a população caindo, decaindo. Então a humanidade entra em decadência e para tentar se salvar, ela constrói uma sonda, a sonda mais avançada que já foi feita, e manda ela para o universo, para tentar buscar conhecimento e respostas a respeito da existência para tentar salvar a humanidade. Nisso, com o passar do tempo, a máquina do Mr. Money finalmente acorda ele, descongela ele descobre que está imortal, só que aí a humanidade acabou. Então ele é o ser imortal, ele reina tudo, só que não tem nada para ele reinar, não tem a humanidade para ele reinar. E é uma das faixas mais fodas do Pain of Salvation que eu já ouvi, se chama Iterímpios. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo sobre esse disco, porque tem muito mais para se falar a respeito dele. E no final, essa sonda que é enviada pelos humanos para ficar pelo universo buscando conhecimento, ela adquire tanto conhecimento que ela fica autoconsciente, toma consciência da própria existência e meio que dá a entender que ela vira um novo Deus. Né? Vocês têm que escutar esse disco para entender o conceito mais profundamente. É um disco musicalmente muito bom, tem um conceito maravilhoso. Daniel Gildoin, eu te amo. Adoraria gravar uma entrevista contigo. Bom, esse foi o meu top 5. Falei pra cacete sobre os conceitos. Vai lá, Caio, fala sobre o seu top 5. Beleza, eu vou começar aqui, primeiramente, com o disco Seventh Son of Seventh Son, do Iron Maiden, né? Boa. Que tá no meu quinto lugar, que a temática é um disco conceitual que traz a lenda do sétimo filho do sétimo filho, que teria poderes sobrenaturais, né? A história de uma criança para ser um representante do bem ou do mal na Terra. Daí, o lado da escrita do disco gira muito em torno de questões filosóficas, o bem contra o mal, visões proféticas, misticismo, reencarnação e vida após a morte. E o bom também desse disco é que muitas das faixas elas funcionam sozinhas, né? Por exemplo, Can I Play With Madness, The What Men Do, The Clairvoyants e a própria faixa título, Seventh Son. Então, são faixas muito boas e foi o último disco que teve a produção, que teve como integrante na fase clássica o Adrian Smith, né? Depois desse disco ele saiu da banda. E para mim é um trabalho magnífico. Acho que aqui é o último respiro do Iron Maiden clássico, como os fãs podem dizer, e eu acho que é um disco estupendo, embora não seja o meu preferido. Todo mundo sabe que o meu disco preferido é o Killers, que é um pouquinho mais anterior, mas eu não deixo de dizer que esse disco é muito bom. Em quarto lugar, eu vou colocar o Temple of Shadows do Angra, em quarto lugar. Só para você ver como tem muita coisa boa. E todo mundo sabe da história. O Aqua não.
tudo bem que a versão nova tá muito boa e poderia estar aí, mas não, no lugar do Temple of Shadows, não. Ah, como bem foi falado pelo Rafael Bittencourt no podcast que ele fez conosco, né, na entrevista que ele fez, que o Temple of Shadows surgiu meio que por acidente quando ele estava pensando sobre os atentados do 11 de setembro, que depois ele foi pesquisar sobre toda a história da época dos Cavaleiros Templários, de religiões, e chegou no conceito do Cavaleiro Templário, o Shadowhunter, que abandona a cavalaria e se une a vira uma pessoa de família, né, depois de um conselho de uma cartomante e no final de tudo a vila dele é atacada e depois o pessoal pensa nele como um Messias e no final ele acaba sendo perseguido e morto. O terceiro lugar na minha lista, cara, agora fica difícil. Eu vou colocar o Tommy do The Who, que foi um dos primeiros discos conceituais, totalmente conceitual, do início ao fim. A história do Tommy é uma história fictícia do Tommy Walker. O pai do Tommy, o Capitão Walker, ele foi dado como morto na Primeira Guerra Mundial, porém ele volta, só que a esposa dele, a mãe do Tommy, já tinha se casado com outro cara e esse outro cara acaba matando o pai do Tommy e a mãe e o padrasto dizem para ele que ele não deveria ter visto, ouvido e sentido aquilo e no final, por conta tantas vezes repetido, ele acaba se tornando surdo, cego e mudo. E daí depois a história dá uma pirada, o Tommy, ele na vida adulta ele vira um campeão de pinball, né, que acaba atraindo a atenção de psiquiatras e tudo mais, e um dos psiquiatras faz um tratamento que faz ele voltar a ter todos os sentidos. Daí, como por conta da popularidade, ele se torna meio que um ser messiânico e ele acaba não gostando de ver o que as pessoas da família e os fãs dele estavam fazendo com os ensinamentos dele e ele acaba retornando para o mundo que ele vivia de sonhos, voltando a ser cego, surdo e mudo. Que eu acho que é um dos primeiros discos conceituais e mesmo assim, mesmo todo disco ter sido muito ligado, tem muitas músicas que funcionam muito bem separadas, que é Amazing Journey, tem Pinball Wizard, que foi gravada pelo Elton John, virou um sucesso instantâneo com o Elton John, tem I'm Free, tem You're Not Gonna Take It, então tem muitas músicas que funcionariam muito bem. Acid Queen também é muito boa. E agora vem a parte mais complicada, mas Segundo lugar, eu vou colocar o David Bowie com o Rise and Fall of Ziggy Stardust. E aí entra um pouco na minha lista, porque grande parte desses discos, né, é muito mais calcado no rock progressivo. Enquanto o Rise and Fall of Ziggy Stardust é um disco de rock and roll na veia, é um disco de glam rock. Só que tem uma história de um ser alienígena em forma de humano que vem para a Terra e ele diz que ele tem 5 anos para espalhar as palavras de amor, só que ele faz isso através do rock and roll e ele acaba enfrentando nessa jornada as desilusões, uma vida de rockstar, de sexo, drogas e fama e tudo mais, e no final ele acaba não aguentando essa vida, ele acaba se suicidando, fechando o ciclo de 5 anos no início do disco. E tem músicas espetaculares, tem Five Years, tem Soul Love, tem Starman, tem Lady Stardust, tem Ziggy Stardust, tem Suffragette Siege, é quase uma coletânea do David Bowie nos anos 70. Então, um trabalho espetacular. E justamente no final da turnê,
ele mata o personagem, fechando o ciclo do disco. Então, ah, terminando a turnê, ele acaba encerrando o personagem, a banda dele acaba se dissolvendo e ele vai fazer outras coisas, que daí ele vai fazer o Aladdin Sane, o Diamond Dogs, que são discos mais rock and roll, e depois ele entra em outra persona com o Young Americans, e daí vai até mudando sempre. Por isso que nada mais é, ele é o camaleão do rock. E em primeiro lugar, dessa banda aqui eu tinha 3 discos para colocar, porque os 3 são obras espetaculares, mas esse disco aqui ele funciona muito melhor como um disco conceitual, do início ao fim, que é o Pink Floyd. O Pink Floyd ele tem 3 discos em sequência que são espetaculares antes desse. Tem o Dark Side of the Moon, tem o Wish You Were Here, tem o Animals, que é sensacional, mas eu vou ficar com o The Wall, justamente por causa do conceito. O The Wall, ele é muito baseado na própria vida do Roger Waters e no sentimento que ele tinha de alienação com o público, porque o público não estava conseguindo ouvir as ideias que ele tinha para os discos e tudo mais, e também veio num momento que o Pink Floyd estava muito lascado de grana, eles estavam devendo uma grana enorme para o governo britânico, então eles pensaram em gravar um disco para poder fazer dinheiro e tiveram sucesso em partes, porque depois eles fizeram a turnê do The Wall e a turnê deu prejuízo. Mas voltando à história do The Wall, o The Wall conta a história do músico, do menino chamado Pink, né, que perde o pai na guerra, e daí o Pink é criado por uma mãe super protetora e depois ele vira um rockstar. E no fim ele, por conta da desilusão com o mundo e tudo mais, acabou criando um muro construído dentro dele. E essa é a primeira parte do disco. A segunda parte é ele tentando sair desse muro e tentando voltar à vida como uma pessoa normal, sem antes passar por diversos traumas e tudo mais. A repercussão desse disco foi muito boa. Tirando o Dark Side, foi o segundo disco que mais vendeu do Pink Floyd. Porém, a turnê, como eu disse, acabou dando um prejuízo enorme para a banda, bem como o filme do The Wall, que foi um sucesso de crítica, mas também não foi um sucesso de público. E acabou deixando as relações da banda cada vez mais destroçadas. Tanto que o próximo disco, que é o The Final Cut, também é conceitual, mas ali é mais um projeto solo do Roger Waters do que um disco com a colaboração de todos os integrantes do Pink Floyd. Destaque para esse disco tem Another Brick in the Wall, parte 2, se bem que eu gosto também da parte 1. Tem Goodbye Blue Sky, que eu gosto, tem Comfortably Numb, e Run Like Hell, que é uma das minhas músicas preferidas, e é uma das poucas músicas que é cantada pelo David Gilmour nesse disco. Tanto que antes mesmo do Animals, quem era o principal vocalista era o David Gilmour, e depois o Roger Waters acabou assumindo esse papel junto com o comando da banda. Logo após isso, por conta de todo o estresse, por falta de dinheiro e também por conta dos egos, né, especialmente do Roger Waters, a banda dissolveu em 83, logo depois o lançamento do The Final Cut, para retornar em 87, mas aí já como um trio sem Roger Waters. Cara, o Dark Side of the Moon, se deixar de fora, é sacanagem, mas enfim. Então, O eu The Wall é fiquei um puta pensando, disco, mas mas na minha preferência, eu gosto do Dark Side, mas na minha preferência de disco conceitual seria o Wish You Were Here e o The Wall. Então eu fiquei entre esses dois. All the Great Gig in the Sky já vale esses 2 discos aí. Meu Deus. E o Wish You Were Here, com o Wish You Were Here, com Shine On Crazy Diamond.
Sim, mas o Dark Side é... Cara, o Dark Side é foda. Mas assim, The Wall é um puta disco. Adoro, adoro. O Animals é um puta disco. Wish You Were O Here é Wish um You Were puta Here é um disco. puta disco. Mas o melhor pra mim é de fato Dark Side of the Moon, cara. Realmente. Enfim, comentem aí o que vocês acharam das nossas listas. Quais as suas listas? Quais os discos conceituais que vocês preferem? E é isso aí. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixem o like, por favor. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix, sexta-feira tem entrevista com o Rodrigo Flauzino, então não percam. Beleza? Esse foi o nosso top 5 aí de discos conceituais. Quarta que vem tem mais um top alguma coisa de alguma coisa. Beleza? Falou!